Olá galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto Entendendo o Mundo. E se você caiu de paraquedas aqui no canal, esse projeto é um projeto de diversificar mais minhas leituras e de diversificar o conteúdo do canal, ou seja, todo primeiro domingo do mês a gente conversa sobre um livro de não ficção, que trata sobre assuntos gerais e assuntos que ajudam a gente mesmo a compreender o mundo em que a gente vive. Dito tudo isto, seja bem-vindo. Se você já conhece, vamos lá para mais uma conversa. E eu estou gravando esse vídeo no dia 13, 14 de abril, agora nem lembro mais qual é o dia. E vocês vão estar vendo esse vídeo no primeiro domingo de junho. E o livro que a gente vai conversar hoje é um livro que calha super bem para os tempos atuais, que é o livro Imunidade, da autora norte-americana Eula Biss. E primeiramente eu queria já dizer que a Eula Biss, ela é jornalista e esse livro é um ensaio. Esse livro não é um livro de divulgação científica nem nada disso. Esse livro surge a partir das preocupações e das pesquisas que a Eula Biss começou a fazer quando ela estava grávida do primeiro filho dela e começou a pesquisar então se ela iria vacinar ou não o filho dela e coisas que poderiam fazer mal, remédios e questões de doenças que o filho dela podia pegar quando bebê, etc. E a partir dessa pesquisa surge a Imunidade, que é um ensaio sobre a questão de germes, doenças, vacinas, vírus e sobre imunidade no geral. E bom, o livro tem esse pontapé inicial com a questão das vacinas porque ela começa a pesquisar muito sobre a questão de será que eu vacino meu filho ou não? E é o seguinte, gente, não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos o movimento anti-vacina está crescendo bastante, não é uma coisa agora específica da extrema-direita de lá, é uma coisa que está se alastrando por boa parte da população norte-americana. E quando a Eula foi procurar sobre essa questão da vacina, ela se deparou com grandes questões envolvendo a não vacinação e os efeitos que a não vacinação causa, ou seja, tanto o lado de quem não acredita na vacina e que caminha coladinho com o movimento anticientífico e as pesquisas científicas que mostram o impacto da não vacinação e da forma como isso afeta a imunidade coletiva. E a partir disso ela começa a pesquisar mais a fundo o movimento antivacina e ela vai mostrando pra gente toda a questão sociocultural e política atrás das pessoas que não acreditam na vacina e de que são contra vacinas. E a partir disso, e isso é uma coisa que eu achei muito interessante no livro, ela vai mostrando todo um panorama das desconfianças dos americanos e de que isso está se alastrando pelo resto do mundo. A gente consegue ver muito bem isso no Brasil com essa questão do coronavírus, de um movimento contra a ciência, mas também de um movimento contra a ciência, mas ela também vai mostrar pra gente de onde é que surge essa paranoia contra a ciência e o que é que faz com que muitas pessoas não vacinem os próprios filhos, não acreditem nos médicos e tudo mais. Ela vai mostrando, então, pra nós leitores, todo o contexto político que faz com que muitas pessoas não acreditem no governo, não acreditem na questão das vacinas, tanto nos Estados Unidos quanto em alguns países da África, e ela vai dando uns exemplos muito concretos de coisas que fizeram com que a população não acreditasse, tanto nos meios de comunicações oficiais, quanto no governo, quanto na ciência. E ela vai mostrando pra gente o que é que envolve toda essa questão da não vacina e de como ela mesma entrou nessa paranoia de vacina ou não vacina o meu filho, porque são muitas informações e são às vezes informações em que você não sabe em quem acreditar e de que é muito mais fácil compreender o lado não científico das coisas e muita gente opta por esse lado. Essa parte é muito legal, é muito interessante do livro, sendo que a autora começa a realmente entrar na paranoia louca sobre isso e começa a ficar se repetindo muito nos temas e nos assuntos quando ela vai falar sobre isso, sobre vacina. Então o livro, boa parte dele é sobre essa questão da vacina e sobre toda essa paranoia, não só dos norte-americanos quanto de outros países, mas também a paranoia da própria autora, porque a partir do momento em que ela começa a pesquisar, ela começa a lidar com muita informação e ela não sabe muito bem ali. A gente vê uma confusão nela e, tipo assim, eu não sei em quem acreditar. Apesar de o livro, ela sempre ficar do lado da ciência, tá, gente? Esse livro não é um livro pró-antivacinação, tá? Já deixo bem claro aqui pra vocês. Mas isso tudo acaba ficando um pouco chato, porque a autora entra em umas piras muito bizarras, assim, e fica se repetindo muito. Isso que foi uma coisa que me atrapalhou a leitura um pouco. É uma coisa que meio que me deixou... passa pra próxima, sabe? Ela se repete muito, e isso me deixou um pouco... sabe? Mas eu achei bem interessante a forma como ela aborda o contexto social e político que faz com que as pessoas não acreditem na vacina ou de que tem uma desconfiança muito grande. E isso tá vindo muito pro Brasil. A prova viva é a forma como muita gente tá reagindo a essa questão do coronavírus. As pessoas
estão dizendo que não existe, estão dizendo que ninguém morreu, de que tudo isso é uma farsa, de que tudo isso é um complô. Assim como os americanos acham que muitas vacinas são complôs contra a população e tudo mais. E a gente vê qual é o resultado disso em coisas práticas da vida, né? Várias crianças aí pegando sarampo, por exemplo, uma coisa que aparentemente tinha sido erradicada. Passada essa questão da vacina, tem um outro ponto do livro que é muito legal e muito interessante, é de que ela vai contando histórias de epidemias, histórias de doenças e a forma como a ciência foi caminhando ao longo das diversas doenças que foram surgindo, né? Como a varíola, por exemplo. A Eula Biss, ela utiliza muito a varíola como exemplo e isso é bem interessante. E ela vai contando sobre outros casos, outras doenças e a forma como as pessoas iam se prevenindo e a forma como muitas vezes a vacina não era bem vista. Isso lá antigamente, gente, né? Se a gente for lembrar que a gente também tem diversas coisas relacionadas com pessoas anti-vacinas, etc. Porque as pessoas realmente têm dificuldade de confiar no governo e com uma certa razão ali, porque quando ela vai falar sobre essa questão do pessoal anti-vacina e sobre a desconfiança das pessoas, ela vai dando exemplos que fazem com que realmente muitas pessoas não confiem. E isso é bem interessante, todo esse panorama que ela faz. E a história das doenças que ela vai contando também é bem interessante, a forma como ela aborda e a forma como ela vai mostrando os dois lados, né? Tanto de quem defendia ali a questão de vacinação, quanto de quem não defendia, a forma como o corpo, nosso corpo e o corpo coletivo, porque a sociedade ela é um grande corpo coletivo, vai também lidando com isso. E uma coisa que a Eula Biss ela levanta muito é de que a questão da vacina, a questão de doenças e tudo mais, não é uma coisa individual, como muitas pessoas acham, né? Porque quando a gente vive numa sociedade capitalista, o individualismo é quase uma religião. Os americanos têm o individualismo como se fosse uma fé deles. Então, assim, a partir do momento em que, por exemplo, uma criança precisa ser vacinada para ir para a escola, isso fere completamente o direito individual deles. Como assim eu tenho que pensar em conjunto? Eles não acreditam muito nisso e isso é muito presente também na sociedade brasileira. Eu acho que não tanto quanto na americana, mas muito presente, porque a gente tá vivendo cada vez mais um capitalismo selvagem. E a Eula Biss, ela mostra isso de uma maneira muito interessante, porque em vários momentos ela utiliza o corpo como uma metáfora mesmo da sociedade e a questão da doença mesmo como uma metáfora. E não é à toa que ela usa muitos exemplos da Susan Sontag, do texto da Susan Sontag e a doença como metáfora, né? Pra gente ver essa questão de imunidade não só uma coisa individual minha imunidade, mas a imunidade coletiva, porque na verdade o que acontece é o seguinte, vamos supor, as chances de alguém levar uma vacina ser contaminado por alguém que não levou é muito maior do que alguém que não é vacinado pegar a doença de pessoas que foram vacinadas, por exemplo, né? Então, ela traz essa questão do individualismo, de as pessoas não pensarem num conjunto, como um fator aí para as coisas que a gente tá vivendo hoje, principalmente para essa coisa do coronavírus, por exemplo, sabe? As pessoas saindo de casa porque acham assim, eu sou jovem, não vou pegar isso mesmo, só quem tem que se preocupar é gente velha. E as coisas não são bem assim, porque a gente tem que pensar no coletivo, porque eu posso não pegar o coronavírus, por exemplo, mas eu posso transmitir para uma outra pessoa que é vulnerável. E aí entra uma outra questão que a Eula Biss faz, que é de mostrar todo um recorte social de classe muito interessante sobre a questão de quem é que a não vacinação afeta. Ela mostra diversos estudos de que a maioria das crianças que não são vacinadas são pessoas de classe média que não vão ser afetadas por doença. Mas essas doenças estão inteiramente ligadas com uma população mais pobre. Todo esse recorte que ela faz, socioeconômico, é interessantíssimo, porque ela abre os olhos do leitor e fala assim, olha só, pensa sobre isso daqui, porque essa questão da não imunização não é uma coisa individual como as pessoas pensam, mas sim uma coisa coletiva, que põe a vida de muitas pessoas em risco, tá? A vida da pessoa que não foi imunizada, tudo bem, a pessoa pode não ficar doente, mas ela pode transmitir a doença para outra pessoa, por exemplo. Então, esse recorte de classe que ela faz eu achei incrível também. E tem um outro ponto, só pra finalizar aqui essa conversa, porque eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo se eu continuar falando, é que ela traz diversas metáforas dentro da cultura popular. Ela traz diversos exemplos tirados do Drácula, por exemplo, da forma como o livro Drácula, do Bram Stoker, representa a forma como as doenças e os vírus eram vistos do corpo mesmo, do individual e do corpo coletivo, era visto no final do século XIX e que segue ali pro início do século XX.
E é muito interessante a forma como ela traz a analogia do Drácula, é uma coisa bem legal mesmo, assim, eu acho que é uma cerejinha no bolo, porque ficou bem bacana essa analogia. E voltando pra questão da classe, só pra finalizar mesmo essa conversa aqui, pra gente não se estender muito, ela utiliza também como exemplo, misturando o Capital do Karl Marx com o Drácula, com essa questão da doença e a questão do corpo como metáfora, e a questão da doença como metáfora de uma maneira brilhante. Muito, muito interessante mesmo. Eu acho que é um livro que faz a gente pensar não só de como a gente vive numa sociedade muito individualista por conta do capitalismo, mas também faz com que a gente reflita sobre essa questão de a gente hoje ter um pensamento muito individualista e de não se preocupar com o corpo coletivo, que na verdade o que faz com que as doenças surjam e que a gente possa ser afetado por essas doenças é o corpo coletivo, né? Então eu acho isso muito, muito brilhante mesmo. Assim, é um livro bem interessante, é um livro fácil de ser lido. Tirando a paranoia dela, que me deixou meio... O livro é muito bacana, é muito interessante, vale a pena ser lido, tá? Não é um livro difícil de ser lido, é um livro curto também, eu acho que ele tem 200 páginas na versão física, eu li ele em e-book. Fica aqui a dica, livro super bacana mesmo, super legal e super dialoga com o momento que a gente tá vivendo. Eu não sei como é que vai estar a situação aí com vocês do futuro, né, no primeiro domingo de junho, mas eu acho que fica a dica pra leitura de vocês aí. Enfim, é muito bom pra gente compreender o momento que a gente tá vivendo e o momento, então, que a gente vai ainda viver, porque o Brasil ainda não chegou no pico da doença, né? Mas, enfim, fé que vai estar tudo certo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já leram o Imunidade ou se vocês têm pretensão de ler, falem aqui nos comentários o que vocês acharam ou qual é a expectativa de vocês. E falem se vocês estão gostando desse quadro também, o que é que vocês querem ver, qual tema vocês acham que seria legal abordar aqui nesse tipo de vídeo. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar aquele joinha, de compartilhar com quem que vocês acham que vai gostar, porque ajuda bastante. E é isso, toda quarta e todo domingo a gente tá aqui conversando, todo primeiro domingo do mês a gente conversa sobre um livro de não ficção, e todo último domingo do mês a gente conversa sobre algum thriller, livro policial, livro de suspense. E é isso, espero que isso tudo esteja bem aí com vocês do futuro. Beijinhos e até a próxima.